agora vamos ao assunto que nos interessa, que eu já dei a notícia aí, as manchetes. Gente, o meu tripé resolveu me deixar na mão agora, na hora da live. Vamos lá, então. Então, o assunto de hoje, né, é sobre as ferramentas que você pode trazer para sua empresa, para que você possa se resguardar, estar mais respaldado durante essa quarentena e, além disso, preparar terreno para quando a retomada vier, né? Muitas pessoas colocaram suas empresas em quarentena também, não só as pessoas que trabalham nela. Isso é péssimo, porque tira a credibilidade da empresa. O cliente que é seu cliente fica inseguro, porque ele começa a ver que você está numa velocidade, seja de postar nas redes sociais ou de alguma negociação que já estava tendo. Você paralisa isso, é uma coisa que deixa o cliente desconfiado, né? Se realmente vai ter condições de, né, você continuar atendendo ele, enfim. Se você vai estar saudável financeiramente, se você está bem, se a sua empresa está saudável. Então, não deixe a sua empresa em quarentena, né? As pessoas estão em quarentena, as empresas não. Elas têm que continuar movendo. E você precisa se renovar, se reinventar nesse processo, que é um processo que cada vez já vinha mais, que é o processo digital, a forma da gente nos comunicarmos, enfim. O mercado de eventos sabe, quando eu comecei a atuar no mercado de eventos, em 2011, 2012, a gente tinha ainda muitos eventos presenciais, que era muito forte, dependia deles para a empresa se posicionar. A gente tinha revista, começavam a ter aí alguns blogs, né? Mas os blogs tiveram um boom mesmo, foi em 2013, na minha opinião, né? 13 para 14, pelo menos aqui em BH. E aí a gente viu tanto que isso mudou, tanto que esse cenário mudou, né? Como que as pessoas buscam hoje um fornecedor, né? Tanto que os fornecedores de 10 anos atrás são completamente diferentes do de hoje. Não são os fornecedores mais bem posicionados. Às vezes você tem um fornecedor bem posicionado hoje, mas que há 10 anos ele não estava nessa posição, entendeu? Houve uma troca muito grande, diferente do varejo, né? Que o varejo, as empresas são mais perpétuas, né? Elas ficam mais tempo no mercado, elas se preparam melhor para isso, tá? Então, é muito importante a gente entender... Ei, Marusa, tudo bem? É muito importante a gente entender esse processo que a gente está vivendo. Preparar o terreno, cultivar, né, plantar, porque a gente só consegue colher lá na frente o que a gente está plantando agora. Então, eu tentei trazer algumas dicas para vocês de alguns passos importantes que vocês podem fazer. São passos que eu estou aplicando nas minhas empresas. Para quem não sabe, eu tenho 7 negócios. Todos os meus 7 negócios foram extremamente impactados pela quarentena. Desde os meus negócios tradicionais, físicos, loja de rua, que eu tenho açaí, eu tenho uma loja de lingerie. A gente faz chá de lingerie também, que é uma outra empresa que a gente presta serviço, enfim. Tem a Vestida de Branco, Trush, eu tenho 7 negócios. E todos os 7 negócios foram impactados de alguma forma. E eu fico o tempo inteiro, né, quem tá mais próximo, os meus clientes, aí, os fornecedores que são clientes do Trush, do Vestido de Branco, do Debut, sabem da minha ansiedade por tentar olhar o cenário e tentar enxergar possibilidades. E sim, toda crise abre possibilidades, tá, gente? E às vezes a gente que não tava enxergando. Então tem perfis diferentes de profissionais. Tem pessoas que ficam estagnadas, se chocam com aquilo que está acontecendo e tendem a ficar parados e, como disse, colocam a empresa também em quarentena. Outras empresas, outras pessoas, né, têm o comportamento de esperar o que vai vir acontecer, né, o que vai acontecer para poder ver qual que decisão vai tomar, qual decisão que eles vão tomar. E tem aquelas pessoas que olham para o cenário, identificam possibilidades e são os pioneiros que identificam aquilo e começam a buscar. É impossível vocês todos serem esse tipo de profissional que está à frente, enfim. Certamente a grande maioria vai ficar parado ou vai caminhar atrás de quem esteve à frente. Mas é importante você tentar entender, pelo menos identificar quem são essas pessoas pioneiras, quem são os movimentos, o que está acontecendo. Então por isso que ler é tão importante, estar atrás de notícias é tão importante. Eu tenho ouvido muito também as pessoas falarem assim, não, eu prefiro não ver notícia, não quero nem saber. Vida que segue, tá tudo muito pessimista. Gente, a gente precisa. Não tô falando pra vocês ficarem o dia inteiro enfurnado olhando gráfico de quantas mortes que tiveram, quantas pessoas contaminadas, mas sobretudo as notícias de impacto, economia, política, tudo isso vai dizer e vai impactar dentro da empresa de vocês. Então é muito importante vocês estarem antenados. Não ficarem com surpresas, assim. Às vezes eu comento alguma coisa com o fornecedor de alguma notícia que foi de um mês atrás, 20 dias atrás, e eu percebo que ele tá surpreendido. Então, assim,
talvez ele já poderia ter antecipado de alguma forma, né? Se ele estivesse bem atento a isso. Então a primeira dica que eu dou para vocês é: fiquem atentos às notícias que podem impactar o seu negócio. E eu quero dizer com isso todas as notícias políticas e econômicas, principalmente do seu estado, da sua cidade. Isso vai gerar um impacto positivo ou negativo na expectativa das pessoas, né? As pessoas, a sociedade, ela vive por expectativa. Então, quando você tem um caos como esse, às vezes nem cortou o salário de ninguém ainda, mas as pessoas ficam com a expectativa reduzida. O que isso faz? Isso retrai a economia. Eu não tô entrando em assuntos que eu não domino, tá, gente? Pra quem não sabe, eu sou formada em economia. Então, eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Então, quando a gente começou a história da pandemia em janeiro, muitos movimentos já foram, algumas empresas que estavam à frente percebem isso e questionam, percebem o que pode vir, o que pode não acontecer. Começam já a fazer algumas escolhas para não investir tanto em algumas áreas, porque pode ser que seja impactado, enfim. Isso tudo é você ter uma visão antecipada, então por isso é tão importante ter as notícias, tá? E quando a notícia chega na grande massa, as pessoas ficam inseguras, e a insegurança, ela quebra as expectativas. Expectativas de quê? De consumo. E quando eu falo expectativa de consumo, não é sair comprando. Consumo, desde energia, água, coisas essenciais, né, para a sobrevivência das pessoas, supermercado, até itens mais supérfluos, como entretenimento, como maquiagem, enfim, outros itens de consumo que possam ser viagens, carro. Tudo isso é impactado. Então, é muito importante a gente ter essas notícias. Então, não fiquem numa bolha, sabe? Não conversem sempre com as mesmas pessoas. Eu sei que a gente está vivendo uma época de politização, né? É muito complicado. Tudo que a gente fala, as pessoas vêm com um viés político, mas tentem ser neutros nesse momento e conversem com pessoas que pensam diferente de vocês. Eu aprendo cada vez que eu consigo conversar com alguém. E eu tenho aprendido cada vez a ouvir mais, né? Para poder entender o ponto de vista do outro. Né? Porque a sociedade, ela, e mais do que nunca a gente está vendo que a gente precisa do coletivo, a gente precisa pensar e agir de forma conjunta, né? Então a primeira dica que eu dou para vocês é: não fiquem numa bolha, sabe? Não acreditem, não entrem nessa bolha de que eu vou ficar aqui, não vou ficar pensando nisso porque eu tenho que pensar positivo. Estar numa bolha não é pensar positivo, são duas coisas muito diferentes. As pessoas estão confundindo muito isso, né? Bem, segunda sugestão que eu dou: não coloquem o marketing da sua empresa em quarentena. Comercial nenhum consegue fazer milagre, tá, gente? O comercial hoje, por que eu gosto de falar de comercial? Eu não gosto de falar de vendas. Tecnicamente são coisas iguais, são muito similares, mas eu entendo que o comercial, ele tem uma junção, uma estratégia maior por trás, sabe? Não é aquele vendedor insistente que fica vendendo. Não, existe uma estratégia, existe uma inteligência. Inclusive o cliente gosta de perceber essa inteligência. Quantas vezes vocês consomem alguma marca e que ela faz alguma estratégia de marketing ou alguma estratégia de abordagem, enfim, você fala: nó, eles são foda mesmo, né? Vocês se identificam com aquilo, vocês acham aquilo inteligente, você percebe que tem alguma coisa por trás. Então, quando eu falo de ferramentas que a gente pode ter, né, que é o tema de hoje, assim, de ferramentas que a gente pode ter para impulsionar o nosso comercial, eu quero falar de ferramentas de marketing e de vendas que andam juntas. E por esse motivo, você tem que aproveitar esse momento agora para investir no seu marketing. Se você não fazia, está aí o momento. Você tem cursos gratuitos na Rock Content, por exemplo, tem cursos gratuitos em outros Enes que estão liberando alguns módulos gratuitos. Tem muita coisa para aprender, gente, muita coisa mesmo. E eu acho que isso vai estar muito mais, tem a ver com a sua motivação de querer aprender. Parece que é uma coisa chata. Eu, inicialmente, lá atrás, eu tinha alguma resistência de tentar entender tudo do marketing. Hoje, cada vez mais, eu entendo praticamente de tudo, principalmente do inbound, que é o que eu gosto, que é aquele marketing interno, né, de você pegar o mesmo cliente e você validar e ele sentir confiança em você. Então eu acredito muito nesse processo do inbound, não simplesmente ficar publicando coisas aleatórias e atraindo pessoas que às vezes nem é a sua persona, né? Então eu acho que essa inteligência é muito importante. Então tenham inteligência, identifique dentro do negócio de vocês. E quando eu falo mercado de eventos sociais, a gente tem vários segmentos aí dentro. Então não é da mesma forma que vai atuar para tudo, né? Você tem que testar, que a gente fala muito no marketing, né? O teste AB. Você testa uma ferramenta,
mensura ela, vê se ela teve efeito, e aí você vai continuar com ela ou substituí-la, testa uma outra, né? Os testes têm que serem feitos no mesmo período, né? Da mesma forma, com o mesmo nível de investimento, mesmo nível de dedicação. Então, para tudo isso você pode fazer, né? Então, não deixem o marketing de vocês de quarentena, reativem, né? Se você estiver parado, ou melhore o que você já estava fazendo. Crie um processo, existem várias ferramentas de gestão. Eu me apaixonei pelo Trello, graças a Nath, que é a nossa diretora de marketing. Eu usava o Rike, depois eu usei o Asana, né? Eu sempre usei alguma ferramenta de controle mesmo, de gestão. E hoje a gente usa tudo no Trello. O Trello é gratuito, você consegue trabalhar muito bem nele na versão gratuita, ele é muito, muito bom. E você consegue se organizar. Tem um calendário editorial, saber o que você vai fazer. Você consegue saber, né, criar pautas específicas para você não ficar voltando. A nossa vantagem, eu sempre falo que o nosso mercado ele não tem recorrência, né, gente? Porque a pessoa, o mercado social, 15 anos, bodas, aniversário com datas redondas, casamento, vai casar uma vez, vai ser debutante uma vez, essa pessoa não vai consumir novamente. Existem muitas desvantagens nesse processo, porque você faz um esforço muito grande para captar esse cliente, depois ele não consome de você mais, mas existe uma vantagem. Quer uma vantagem? Você pode utilizar o mesmo conteúdo daqui a um ano e meio, né? Então, a gente inclusive faz isso em algumas redes sociais nossas, tá? Às vezes a gente tá com... Tem semana que a gente tá pouco criativo, ou a gente fez uma pauta até tal data, e aí não adiamos uma reunião para pauta posterior. O que a gente faz? A gente pega os melhores engajamentos anteriormente e republicamos, às vezes tá alterando a foto da capa, mas o conteúdo em si é o mesmo. Por quê? Possivelmente os clientes que estão lendo aquilo são outros, tá? Então, qual que é a vantagem de você ter uma ferramenta, por exemplo, o MLabs? Eu não ganho nada para fazer a divulgação deles, mas uma ferramenta de agendamento eu vou falar da que eu utilizo, né? Todas as minhas empresas eu uso eles. Porque quando você agenda o post e coloca lá a foto, a legenda, etc., aí se você quiser repostar aquilo, você só vai lá na data e vai clonar isso e postar novamente. Você não precisa escrever, as fotos já estão lá salvas, então é super prático de fazer, as hashtags já estão ali. Então, através dos relatórios que eles vão te dar, as melhores postagens, a gente vai lá e reposta aquelas que tiveram mais engajamento em um outro momento, depois de alguns meses, porque aí o ciclo, né, dos noivos aí, vestidos de branco, já mudou. Não é a mesma coisa no certificado trust. No certificado trust a gente não repete postagem. Por quê? Porque o meu cliente é recorrente. Eu falo com os fornecedores. Então, a mesma pessoa que eu estou me comunicando hoje, eu vou me comunicar na live da segunda-feira que vem. Então, eu não fico... com conteúdos repetitivos, né? Porque senão perde totalmente o sentido as pessoas seguirem a gente, ok? Qual que é a ferramenta? MLabs, tá? Inclusive agora na quarentena eles estão com 1 mês gratuito, se não me engano. E é uma ferramenta, gente, ela é barata, tá? A mais completa custa R$12,90 por mês. Pensa num dinheiro bem pago, assim. É muito bem pago, porque você agenda, eles já fazem análise, os relatórios, tudo que vocês precisam. Então, isso é uma ferramenta que é muito interessante. Eles têm alguns cursos muito legais para você usar melhor a ferramenta. Eles já fazem integração do Facebook, Instagram, Pinterest, Google Analytics, enfim, tem integração com várias coisas, tá? Então, é uma ferramenta muito bacana. E pra gente que trabalha com a recorrência, a gente consegue pegar as postagens melhores e fazer a repostagem novamente sem gastar mais do que 30 segundos, tá? Vamos lá. Então, estruturem o marketing de vocês, né? Acabei de citar aqui uma ferramenta, e tem várias que podem te ajudar, desde montar layouts com uma identidade visual, tipo Canva, que também é gratuito, né? Então, que você pode ali montar uma identidade visual que tem a ver com você, e você só trocar algumas dicas que você dá quando você quer fazer um post mais estático, que não são com fotos, enfim. Marcar os seus clientes, eu vejo muita gente publicando muita foto, não marca. Marca o cliente na foto e cita ele no texto, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance e o engajamento. Olha, estão me perguntando se o MLabs programa Stories. Sim, e IGTV também. É fantástico, gente, fantástico. É uma das melhores ferramentas que eu já trabalhei, tá? Enfim. E você consegue fazer uma outra coisa no MLabs. Eu vou ter que fazer uma live só do MLabs, gente. Você consegue salvar as hashtags, tá? Então vamos supor, o seu caso é de vestido, né? Que você tenha vestidos boho, por exemplo.
Aí você vai fazer as hashtags relacionadas ao borro. Casamento borro, noivo borro, noivo 2021, nananã. Aí você vai criar lá um pacote escrito borro. Porque toda vez que você for postar o vestido de borro, você só vai clicar nesse pacote e ele já coloca as hashtags pra você. Você não precisa ficar escrevendo toda vez, gente. É lindo isso, é fantástico. E você pode ficar trocando, editando isso, enfim, tá? Fazendo da forma que for melhor, tá bom? Vamos lá. M de Maria, L de lápis, A de abelha, B de bola, S de sapo. M Labs, Labs de laboratório. M Labs, ok? É isso aí, Marcela, minha sócia Maria Pia Schembler já conhece porque eu aplico MLabs nas pessoas. Antes eu aplicava outras ferramentas, agora de um tempo pra cá eu estou cada vez falando mais das ferramentas de marketing. Então tem coisa, gente, que vale muito o investimento. Se alguém me perguntar assim, qual ferramenta, qual o investimento mínimo que você acha que eu tenho que fazer? Canva é gratuito, Instagram é gratuito, Facebook é gratuito. Próxima ferramenta pra mim, MLabs. Sensacional, porque ele vai te ajudar a fazer o link desses três aqui. Inclusive, o MLabs, ele vincula ao Canva também. Eu não utilizo, geralmente eu uso lá, exporto e coloco a imagem, mas ele consegue fazer também essa integração. É sensacional, é um investimento muito baixo para o retorno que você tem, o tempo que você perderia de agendar cada postagem, tá? Então é isso. Vamos lá. Agora, só uma outra dica. Não desvincule os dois fatores do Instagram, para que você não corra risco de perder sua conta do Instagram. No procedimento básico deles, eles pedem isso, mas existe uma outra forma de fazer lá no chat. Se vocês quiserem também, me pedem aí que eu te mando, tá? Então vamos lá. Então, olha, a primeira coisa que eu falei, mantenham-se atualizados. Segundo, não abandonem o marketing de vocês. Não coloquem o marketing da sua empresa em quarentena. Terceiro, criem conteúdos, tá? Conteúdo no que significa que você tem que ser uma blogueira, fazer um blog. O blog, inclusive, para vocês terem uma ideia, o blog é uma ferramenta que a gente acoplou agora nas nossas redes sociais há muito pouco tempo. A gente tem um pouco mais de um mês no vestido de branco e o trans a gente tem menos de um ano. Por quê? O blog ele te ajuda a ranquear no SEO. Então, a primeira coisa que você tem que entender como que seu cliente te acha. É pelo Google? É pelo Instagram? Se o grande volume está chegando pelo Instagram, dediquem aos conteúdos do Instagram, tá? Dediquem a essa ferramenta. Mas é sempre bom você ter um investimento em outra ferramenta, porque a gente não sabe como que as coisas podem mudar. De repente, o Instagram muda o algoritmo e aí você fazia de um jeito, e vamos falar que de 2 anos pra cá eles mudaram drasticamente, dava tudo bem, chegava um volume interessante pra você de orçamento por lá, aí eles mudam, você para de aparecer pras pessoas, de repente seus clientes somem. Então, é péssimo você fazer investimento só numa plataforma. Mas dê preferência àquela que você verifica que dá mais certo. E a partir dela, você extrai os conteúdos para os outros. É legal você conversar. É legal você ter o mesmo conteúdo do blog, estar no seu Instagram, estar no seu Facebook, às vezes com uma outra conotação. Agora, é muita ilusão para empresas de médio e pequeno porte a gente achar que vai ter um conteúdo exclusivo no Instagram, um conteúdo exclusivo no Facebook, outro no blog, outro no Pinterest, outro no Telegram, outro no grupo de WhatsApp, porque somos empresas de pequeno e médio porte. Então, isso requer uma estrutura de 8 a 12 profissionais para você gerar conteúdo único e exclusivo para cada canal, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso. Então, o que eu acho? A pessoa que te segue, te busca pelo Facebook, é diferente do Instagram. Então, não tem problema você postar o mesmo conteúdo nos dois. Às vezes, você só tem que ajustar a forma de postar, tá ok? Vamos lá. Tá me perguntando, eu vou entrar nesse ponto financeiro aí, tá? Dentro da quarentena. Vamos. Então, a primeira coisa é vocês manterem-se atualizados. Segunda coisa, não coloquem seu marketing em quarentena. Terceira coisa, prepare o terreno, tá? Para você colher, você tem que plantar. E antes de plantar, você tem que preparar o terreno. Então, alguns orçamentos estão chegando, né? Bem menos do que tradicionalmente, principalmente estarmos aí no mês de abril e maio, que são meses quentes, né? Que são meses que a gente fecha um número de contratos significativo. Vão chegar esses orçamentos e as pessoas estão mandando, assim, aquele orçamento do mesmo jeito que ele mandava 200, ele tá mandando os 10 que chegar, né? E você tem que dar uma ênfase maior, já que você tem mais tempo para dar essa ênfase. Então percebam, tá aí o momento de você refazer a forma de você mandar a proposta, refazer a forma de fazer a abordagem. Tem uma ferramenta que eu uso demais, chama fluxo de cadência, que é você criar as cadências de mensagens, para que você não fique toda hora escrevendo você pode se perder ali, né? Você pode gerenciar
Através do WhatsApp Business, por exemplo, que é uma ferramenta sensacional com as etiquetinhas que tem lá, você consegue criar até 20 etiquetas. Então, com essas etiquetas, você consegue orientar quem está na fase inicial do orçamento, quem já avançou na conversa com você, quem demonstrou mais interesse, quem não está tão interessado, quem desistiu, quem falou para você ligar depois. Então, você consegue gerenciar isso pelo WhatsApp mesmo. O ideal é você ter um CRM, mas se você não tem isso, você pode fazer através dessas sugestões que eu dei, né? Então, prepare o terreno, gente. Perceba. Se você envia 10 orçamentos, antes da quarentena, se você enviava 10 orçamentos e apenas uma pessoa queria agendar com você, né? Tem uma falha aí. Ou você tá atraindo pessoas que não são a sua persona e te acham o valor caro, ou acham que seu trabalho não é tão bom, ou acham que é bom demais e não dão conta de pagar. Alguma coisa está errada, né? Então você tem que tentar identificar. As pessoas não sabem nem quantos orçamentos elas mandam por mês, por semana. Isso é importante vocês terem. Isso não é burocracia, tá? Você só consegue perceber se alguma coisa que você está fazendo melhorou quando você compara. E ficar nesse achismo é péssimo, tá bom? Então é muito importante vocês terem esse nível de organização, de saber quem que indicou vocês, quem que não indicou, de onde que tá vindo esse fluxo, né? Quantos orçamentos você envia. Dessas pessoas que não fecharam com vocês têm ideia por que elas nem quiseram agendar com você? Foi pelo valor? Porque a gente é muito prático a gente pegar essa plaquinha e falar, é porque achou caro. Será que foi porque achou caro mesmo? A experiência que eu já fiz nos meus testes não é isso. Muito é empatia e atendimento, tá, gente? Muita gente fecha com valor mais alto que o seu porque ele se identificou mais com o fornecedor. Então, às vezes, seu atendimento não é tão bom, não tá tão atencioso. Você simplesmente disparou o orçamento e pronto. E o outro foi lá, deu atenção, conversou, quis ouvir a história, quis entender o que aquele cliente está querendo. Então, isso tudo faz muita diferença mesmo. Então, vamos lá. Essa preparação do terreno é muito importante, tá? Outro ponto muito importante, olhe para os seus concorrentes e olhe para o concorrente certo. Eu vejo muitas empresas olhando para o concorrente errado. Concorrente não é aquele que você quer ser, tá? Concorrente é aquele que o seu cliente deixa de fechar com você e vai fechar com ele. Aquele que você quer ser é uma influência, é uma autoridade. Entenderam a diferença? As pessoas se confundem, né, nessas terminologias, tá? Então, concorrente é aquele que o seu cliente vai deixar de fechar com você para fechar. Então, você tem que saber. Por isso a importância. A pessoa não está fechando com você, está fechando com quem? Aí é que o nome daquela empresa começa a aparecer com muita frequência e fala assim, opa, tem alguma coisa. Ou o nosso trabalho, o meu atendimento está muito igual e ele está com preço menor e eu não estou conseguindo demonstrar para ele que eu tenho um diferencial, entendeu? Então, tudo isso é importante, tá? Em um momento ótimo de você fazer cliente oculto, benchmark, né, que a gente fala. E, gente, cliente oculto não é errado, não é agressivo, é, inclusive, saudável para ambas as partes. A pessoa tem um pouco mais de cuidado, porque às vezes a pessoa manda assim, o sócio, um vendedor de muito tempo, pedir orçamento, mas é normal você pedir esses orçamentos. Eu faço isso com todos os meus concorrentes em todas as minhas empresas, eu preciso fazer isso, porque eu preciso entender onde que eu estou errando. É no atendimento, como que faz, né? A minha empresa mais nova é a Maria Pia Joias, e quando a gente resolveu abrir, que foi em junho do ano passado, eu e meu marido visitamos todas as lojas de joias de Belo Horizonte e região. A gente foi até em Betim, em Contagem. A gente visitou todas, deram mais ou menos 18 ou 19. Então, não visitamos a mesma marca, mas a gente visitou todas. A gente percebeu quem que era mais atencioso, quem que não era, com quem que a gente fecharia. E a gente não teria fechado com o menor preço. A gente teria fechado com o melhor atendimento, tá? Então, a gente percebeu muitas coisas nessas visitas que a gente fez, ok? Então, é muito importante você estudar o benchmark. Agora, nós estamos no momento que a gente não pode fazer visita. Mas, as pessoas podem mandar um orçamento, você pode tentar entender um pouco mais. Procurem, na verdade, quem é seu concorrente. É isso que eu tô falando. Não adianta você fazer com todo mundo. Eu fiz porque eu estava começando o negócio. Eu não sabia nem qual que é o nicho que eu ia atingir, qual que é a persona que eu queria atingir. Justamente por isso que eu fiz uma avaliação do mercado inteiro. Agora, você já tem a sua empresa, você já sabe qual a persona, pelo menos deveria saber qual que é a persona que você quer atender. Então, você identifica aí, através de clientes que não fecharam com você, com quem eles fecharam, tá? Sabe aquele cliente que você conversou, você tinha certeza absoluta que ele ia fechar com você e ele não fechou? É esse cliente que tem que saber com quem que ele fechou. Qual que é o motivo dele ter fechado. É muito importante. Essa empresa que ele responder é que é sua concorrente. Porque aquele cliente parecia que era a sua persona. Tinha tudo a ver com você. Não é com...
Aquele cliente que foge da sua persona, que não tem nada a ver e que tá fechando com ciclano beltrano, esse ciclano beltrano não é seu concorrente, porque na verdade você que atraiu essa persona errada, entendeu? O ponto de vista. Então, pensa assim, quando aparecer um cliente que você tinha certeza absoluta que ele ia fechar, depois que ele falou, não vou fechar mais, ou sumiu do mapa, depois você fala assim, olha, eu gostaria de saber, para a evolução da empresa, enfim, eu tenho até uma frasezinha meio padrão que eu utilizo para isso. Você poderia me mencionar, né, qual foi o fornecedor que você fechou? Eu, às vezes, consigo descobrir até valor, gente, se a pessoa me der brecha, sabe? Então, às vezes, muitas vezes ela fala que foi pelo atendimento, e eu não me sinto... E eu, nesse caso, eu tô pedindo diretamente pra pessoa. Você pode também fazer um formulário do Google e pedir pra ela responder de forma anônima, tá? Mas eu acho que se a gente fizer de forma educada, a pessoa quer contribuir. As pessoas têm, indiretamente, elas têm essa necessidade, elas gostam de contribuir com as pessoas. É só o jeitinho de falar que é importante, né? A Bonchu falou que faz cliente oculto 2 vezes por mês e o atendimento é muito deficiente. Exatamente. Agora, olha que interessante. Eu tenho ouvido isso com muita frequência no mercado de vestido, tá? Principalmente dos clientes que não são do vestido de branco. Quer dizer, os fornecedores do vestido de branco me dão muito esse retorno. Que fazem cliente oculto e tem esse mau atendimento. Aí, às vezes, eu fico na dúvida, será que todo mundo tá atendendo mal mesmo? Ou será que o atendimento é diferente? Entendeu? Porque a experiência é experiência, gente. A experiência no lugar é diferente do outro. A gente tem que tomar cuidado de tentar entender o que é deficiente ou não, tá? Mas é muito importante vocês fazerem. Não precisa fazer com essa frequência toda, você tá fazendo 2 vezes por mês. Haja energia. Mas, às vezes, você tem que fazer... eu faço, talvez, umas 2 vezes por ano, tá? Em cada empresa nossa. No máximo, eu não faço mais do que isso. Porque isso toma energia também. É muito melhor você fazer uma boa análise daquilo do que de fato fazer em quantidade, tá? E um outro ponto muito importante é faça parcerias. Mas eu já tenho meus parceiros. Gente, vamos lá. Parceria, eu tinha muito trauma dessa palavra. Durante muito tempo eu tinha abolido ela do meu dicionário. Ela voltou a fazer parte da minha vida de um tempo pra cá. Porque na verdade não é que ela é ruim, é que as pessoas deturpam o significado de parceria. Parceria tem que ser bom para as duas partes, tá? Parcerias tem que ser bom para quem está fazendo uma proposta e para quem está recebendo ela. E é muito natural no nosso mercado a gente sempre sentir que as parcerias deixam a desejar. Sempre tem uma ponta mais fraca. Sabe aquele tipo de parceria que, vamos fazer um evento, vou chamar buffet, bebida, bem casado, ou seja, todo mundo que gasta com insumos para estar ali, aí isenta a pessoa para poder participar, mas o gasto dela é infinitamente maior de um fotógrafo, por exemplo, que chega só com um álbum para fazer. O fotógrafo às vezes vai cobrir o evento, vai tirar foto e tal. Mas às vezes um fornecedor de lembrancinha, por exemplo, sabe? Então, por isso que os buffets não gostam de participar de evento, porque o custo deles é alto, né? Eles não têm retorno, eles não veem aquilo, eles percebem que eles sentem que eles estão sendo sugados, né? E isso é uma sensação péssima. Isso não é parceria, gente. Isso é suga-suga, isso é o famoso ganha-perde, né? Não é o ganha-ganha. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Agora, eu tô falando de parceria de verdade, sabe? Aquela pessoa que você vê com frequência te indicando. Às vezes não fecha, mas te indica. E aí é um outro ponto importante pra você poder tentar entender por que não fecham, né? Se a persona dela é diferente da sua, se o seu atendimento não tá tão bom, você não tá demonstrando essa exclusividade toda desse cliente tá vindo daquela fonte, né? Mas esse é um momento agora muito importante de você se vincular a seus parceiros. Pega aí 3 parceiros que naturalmente te mandam mais clientes, né? Então, naturalmente, você percebe que eles mandam mais clientes. Você já perguntou pra eles agora no período da quarentena se eles têm algum cliente que ainda não fechou com você? Já tentou fazer alguma parceria? Alguma situação especial? Eu tenho um pouco de aversão ao desconto, tá, gente? Nesse sentido, porque eu acho que o desconto, ele às vezes inferioriza e fica parecendo que tá diminuindo o seu trabalho. Eu acho que você pode fazer de uma outra forma, né? De tentar fazer um troca-troca assim mesmo. Então vamos supor que você é vestido e sabe de alguma noiva que não fechou fotógrafo ainda. E aí você vai e recomenda esse fotógrafo. Faz uma ligação, não é só recomendar, sabe? Oi, fulano, tudo bem? Então, hoje recebi uma noiva, queria que você atendesse ela de forma bem bacana, etc. Ele vai atender essa noiva e depois você vai fazer um call pra ele, vai perguntar, e aí, como que foi? Né? Você achou que foi legal? Mandou o orçamento, vocês conversaram depois e tal? Beleza, aí você já vai ter uma aproximação com ele. E você pode chegar e falar, olha, da mesma forma que eu
identifiquei que tinha essa noiva com fotógrafo. Se caso você tem alguma noiva que ainda não fechou o vestido, vamos tentar fazer alguma coisa especial, esse atendimento diferenciado, alguma coisa que a gente possa fazer junto. Trabalhe isso individualmente, sabe? Com cada fornecedor, e não faz uma mensagem padrão e manda para 50 fornecedores que nem são seus parceiros. Comece com aqueles realmente que te indicam naturalmente. Isso é muito importante, tá? Vamos lá, as perguntas. A Bonchur falou, eu fiz, né, que ela fez cliente oculto, e ela foi em lugares de vestido de noiva que nem retornaram o contato, e isso é muito comum, gente, como é comum, né, como é comum. Quando a gente vê, quando acontece com a gente não acredita, né, mas é isso mesmo, e é muito comum, e eu tenho certeza absoluta que as pessoas perdem muitos clientes por conta disso. Vamos lá, Learte Eventos. Como que eu posso fazer para conseguir fazer essas descobertas sem ser inconveniente? Eu estou sem meu WhatsApp aberto aqui do meu outro telefone. Mas a mensagem que eu mando para eles é basicamente assim. No final, às vezes a pessoa some, sabe? Quando você manda orçamento, já teve negociação, estava interessada, de repente ela sumiu. Aí eu geralmente mando uma mensagem e falo, que é o fluxo de cadência que eu citei lá. Falei, olha, eu já enviei algumas mensagens, fiquei sem resposta. Atendimento à distância sempre gera essa dúvida. Se eu continuo tentando te abordar, né, mostrando que eu estou tendo atenção com você, ou se eu paro porque eu posso estar te incomodando. Eu mando desse jeito, gente, é meio que padrão a mensagem, mas ao mesmo tempo eu tento demonstrar pra pessoa que eu não tô querendo incomodar e eu quero ser atenciosa, né? E aí, às vezes ela fala assim, eu já fechei com alguém. Eu falo, olha, pra evolução da minha empresa, pra eu poder entender onde que a gente pode melhorar, você pode me falar com quem que você fechou pra gente identificar quem são os nossos concorrentes? Isso é muito importante, mas fique à vontade. E geralmente eles informam, tá? E às vezes a conversa vai pra um caminho que eu consigo, inclusive, saber o valor que ela fechou, isso pra saber se é exatamente o mesmo produto que eu tenho, entendeu? Então isso é muito importante também. Você tem que falar como se você estivesse pessoalmente com a pessoa. Às vezes eu percebo que as pessoas, quando elas conversam por WhatsApp, é como se elas estivessem conversando com um ET, como se tivesse um filtro, um verniz social ali na frente. Você tem que imaginar como se a pessoa estivesse na sua frente. Vamos supor que você tem uma loja, a pessoa entrou na sua loja, ela olhou tudo, tá? Se identificou com alguma coisa e não levou. Depois ela voltou na sua loja. E aí ela voltou usando aquela peça que ela tinha comprado. Aí você viu o que tá nela, né? E você faz o quê? Você vai numa conversa, você pode perguntar. Que bacana, você acabou comprando em outro lugar. Como que você agiria de forma... Você vai ficar agressiva com a pessoa? Você não vai ficar agressiva. Como que você agiria? É nesse formato que a gente tem que pensar. As plataformas digitais, elas estão ali para serem uma ferramenta intermediadora, mas a relação que a gente constrói com o cliente ou com o lead, ou seja, aquele que era seu potencial cliente, é a mesma como eu veria pessoalmente. Então, como que eu construo os meus fluxos de cadência? Ou seja, essas mensagens que eu mando para poder obter informações do meu lead, né, que é o potencial cliente. Eu imagino como se ele estivesse na minha frente. Eu imagino como se eu estivesse ligando para ele, tá? E eu imagino me colocando no lugar dele. Como que eu não acharia que está sendo invasivo? Enfim, eu coloco. Porque às vezes a gente vem com esse preciosismo de querer que as nossas empresas sejam muito burocráticas, muito formais e etc. E cada vez mais a gente vê que as empresas estão indo para o lado pessoal, né, tentando entender, ouvir mais o outro, né? Então, assim, tudo isso tem contribuído bastante, né, para o comportamento ser diferente. E no nosso mercado de eventos, gente, é muito comum eles terem empatia, eles conversarem, eles querem saber quem que é o dono das empresas, enfim, isso é muito importante. Então, mais uma vez, é importante. Já aconteceu comigo de clientes na empresa minha de chá de lingerie, dela não fechar no momento que ela estava olhando para uma amiga. Geralmente as amigas fecham muito. Aí não fecharam porque ganharam de outro lugar, ou porque acharam mais barato e tava rateando e elas foram olhar pelo preço. Mas aí quando a pessoa foi casar, ela acabou fechando comigo porque ela me achou atenciosa, inclusive nesse momento, ao perguntar com quem que ela tinha fechado, enfim. Então eu sempre sei quem são meus reais concorrentes. Eu não tenho ilusão de ficar achando que é fulano, que é ciclano, porque, pelo menos no mercado onde eu atuo, de varejo, eu tenho empresas que estão há mais tempo que a gente no mercado, que são mais consolidadas, têm mais clientes, enfim, e empresas maiores. Então eu sei daquelas, podem ser empresas que eu quero ser, que eu não sou ainda, então não são meus concorrentes. Quem são meus concorrentes? No caso da minha loja física,
quem está próximo de mim, no meu bairro, nos bairros próximos. Não adianta eu pegar eu tô no Luxemburgo, não adianta eu pegar uma loja lá do Vila da Serra, uma loja lá do Barro Preto, não adianta. Não são os meus concorrentes direto. Eu não tenho um cliente que vai sair ali do Luxemburgo para poder comprar. Eventualmente isso vai acontecer, mas não é meu cliente. Meu cliente quem é? Quem compra numa loja do Lourdes, quem compra numa loja do Gutierrez, quem compra numa loja do Santa Lúcia. Esses são os meus clientes, entendeu? Que são clientes locais. Agora, clientes no mercado de eventos são clientes que você tem certeza que aquele cliente é sua persona, que ele fecharia com você, houve um interesse muito grande, você percebeu que ele teve dúvidas, tá? Que ele quase fechou, etc. Com quem esse cara fechou. Esse é seu concorrente. Principalmente quando ele aparece mais de uma vez, né? Então, ele tá aparecendo mais de uma vez, é realmente um concorrente importante para você avaliar, tá? Então, eu acho que eu te respondi, né? A Leartes. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. A Bonchu, estou seguindo esse exercício que aprendi no método Trust. Ficou claro no método? Porque o fluxo de cadência, ele é tão forte pra mim, já tem muitos anos que eu uso, eu não usava com esse nome, tá? Eu tinha um arquivo que eu criava mensagens com a sequência da mensagem. E depois eu aprendi que isso chama fluxo de cadência no marketing. E eu já uso isso há tantos anos que às vezes fica muito óbvio pra mim. Eu fui ensinar recentemente pro meu marido, né? E aí eu falei assim, eu tenho que ser mais didática às vezes. Então, assim, é muito importante eu ter esse retorno também, tá bom? Porque no método Trust a gente tem uma das aulas é sobre fluxo de cadência e é uma coisa muito sensacional, que te otimiza tempo. E aí, geralmente, eu testo, eu crio as mensagens. Quando eu quero, eu vejo que vou ter um serviço novo, por exemplo, eu tenho que criar o fluxo de cadência daquele serviço. Aí eu crio duas formas de abordar. Um pouco mais agressiva, meio que no meio do caminho ali, depois que eu já mandei orçamento, tá? Meio que colocando suavemente o cliente contra a parede e outra de uma forma mais distante. E aí eu percebo qual que eu faço com 10 de um e 10 do outro, tá? De forma aleatória, não escolho. E aí eu percebo que aquele que eu mandei primeiro, que eu pressionei mais, não teve tanta aceitação. As pessoas ficaram mais arredias. Isso já aconteceu, tá? E recentemente eu fiz com 10, de uma forma que eu pressionei mais, 10, fechei um contrato. Só que os outros 9 nem me responderam. E os outros 10 eu mandei de uma forma mais suave. Inicialmente eu não fechei o contrato, mas ele me gerou 3 contratos depois. Então, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente pressiona demais e a gente sente que é como se a gente estivesse coagindo o cliente, sabe? Ele fica com um pouco de medo. Então, a gente tem que saber dosar as escritas mesmo do fluxo de cadência, mas é sensacional. E pode ser também para ligação, enfim. Criar um roteiro, né? Criar uma forma de você interagir com esse cliente, ele ter a sensação o tempo inteiro que você está conversando com ele, que você está escrevendo cada mensagem. Então, isso ela tá falando, né? Foi muito bom, porque faz diferença e já elimina o cliente que te esquece. Exatamente. Porque, sabe o que é pior pra gente? É aquele tanto de orçamento em aberto, que a pessoa sumiu do mapa, aí você não sabe o que faz. Às vezes a pessoa até volta depois. Mas você tem que dar um prazo, tipo assim, você mandou orçamento, depende de cada segmento. Segmentos com ticket médio muito alto, espaço, buffet, às vezes a pessoa nem tem a data ainda, demora um pouco mais. Mas eu, por exemplo, nas minhas empresas, 15 dias é o tempo máximo para poder fechar um orçamento. Se ele não decidir em 15 dias, eu abordo, e aí às vezes eles falam, mas eu gostaria que você entrasse em contato depois. Eu finalizo aquele orçamento, coloco um ponto, né, no meu CRM lá, para eu poder abordá-lo novamente lá na frente, já com a data que eu vou abordar. No WhatsApp eu coloco uma etiquetinha lá, abordar depois, tá? E eu salvo o nome do cliente com a data que ele vai casar. Por que que é importante isso? Porque daqui a um mês eu vou ver esses que já fizeram, eu não vou ficar abordando cliente que já casou, tá muito próximo, porque possivelmente ele já fechou o segmento, entendeu? Então isso te ajuda, organização, gente, é pra melhorar a vida de vocês. Eu sei que a gente tem muita dificuldade. Eu sou uma delas, sou prova viva. Minha mãe sabe, meu marido sabe o tanto que eu sou desorganizada em vários aspectos da minha vida. Mas profissionalmente, eu só consegui evoluir financeiramente, ter equilíbrio, saúde mental, inclusive, não só financeira, para poder gerenciar essa loucura que são minhas 7 empresas, porque eu tive organização nelas. Senão a gente não consegue sair, tá? A Marcela tá falando da humanização, importantíssimo, né? Fica igual um robozinho disparando propostas. Gente, é a mesma coisa de não fazer. Se você quer fazer robotização da sua proposta, cria no site, coloca lá, já coloca no Instagram, coloca o valor em tudo. Não precisa de ficar nem perdendo seu tempo de olhar, né? Você tem que ter a parte realmente. A pessoa tá querendo olhar no casamento para 200 pessoas, ela recebe um orçamento do buffet que tem lá 200, 300, 400 pessoas, sabe?
Ela falou assim, gente, eu fiquei lá falando com a pessoa e a pessoa nem prestou atenção no que eu tô falando, né? Fora aquele cliente que nem fala obrigado e some. Isso tem um monte. Gente, eu fiz uma análise agora, porque eu mudei completamente o fluxo de cadência na Maria Pia Joias. E aí eu abordei 73 noivos nesse período agora de abril, que a gente fez uma ação no vestido de branco. Então foram 73 abordagens. Eu fiz junto com o meu marido, né, que é ele que gerencia a Maria Pia Joias. E a gente ficou assustado de ver o retorno que nós tivemos. Talvez porque foi na quarentena, tá? Na segunda e na terceira mensagem, quando a pessoa tinha ignorado a primeira. Então, geralmente, quando a pessoa ignora a primeira mensagem, você abandona ela. E aí, depois eu vinha com a segunda. Na terceira, eu falava, ei, tudo bem? Já mandei mensagem pra você, você não me respondeu. Talvez ficou perdido nas suas conversas e tal. E a gente teve muita gente que voltou. Essas pessoas que voltaram, a gente não fechamos ela ainda, mas a gente percebeu e conseguimos identificar quem são as pessoas adequadas ou não. E a gente percebeu que elas têm tudo para fechar nos próximos meses quando a retomada voltar. Então isso que é planejar, né, preparar o terreno. Né? Eu já estou preparando o terreno para quando elas pensarem em aliança, eu mando inclusive o próprio número deles salvo. Tiago, aliança, porque ela não vai lembrar que é Maria Pia. Ela vai lembrar que ela vai olhar aliança, não é isso? Então eu já coloco assim, Tiago, aliança, Maria Pia. Porque aí ela já salva do jeito que eu mando pra ela. Quando ela pensar em aliança, ela vai lá na agenda dela e vai digitar aliança. Ela já vai achar o nome dele. Então eu crio, né, uma ancoragem com ela, eu fiz um bom atendimento, eu dou informações inclusive para ela que o ouro está aumentando muito, que dificilmente vai cair, independente se ela fechar quando eu falo com ela, gente, eu falo sempre como se eu fosse o Thiago, tá? Independente se ela fechar comigo agora ou não, elas vão... É importante elas ficarem atentas, porque o ouro tem uma tendência de aumento e tal. Então eu gero um valor para ela também de confiança. Então a gente teve muitos feedbacks as pessoas falando, olha, eu já tava fechando com uma empresa, mas depois do atendimento de vocês, de você, né, no caso, o Thiago, que sou eu acabei fechando com vocês. Então, eu acho muito importante esses testes. Então, aproveitem esse momento agora, que vocês têm menos orçamentos e se dediquem a isso, para que quando voltarem os orçamentos, você esteja muito mais preparado e organizado. Aquela coisa de ficar protelando, né, ficar, não organiza planilha, não contrata um CRM, não se organiza no marketing, não tem um calendário para você fazer suas postagens, é muito importante, agora é o momento de vocês fazerem isso, entendeu? Não fica protelando, vou descansar, é bom que eu descanso minha cabeça. Gente, trabalhar, se você trabalha de forma organizada, não me estressa. Eu sou prova viva disso, eu tenho meus dias estressantes, óbvio, né, eu não sou uma máquina também. Mas quando você se organiza, né, e você percebe que aquilo ali tá fluindo muito mais pra você, a coisa fica muito mais suave, então não fica tão pesado e você consegue descansar sua mente, inclusive, porque você vai meio que no automático, vai naquele ritmo de organização mesmo, né? Ô Isabela, vai no meu Instagram, pessoal, Maíse Góes, lá tem as 7 empresas que eu tenho, tá bom? Pode me seguir lá também. Só que lá só tem fotos dos meus bebês, gente, eu só posto bebês. Ó, Bonjour falou que aplicou o fluxo de cadência, tem dado muito certo, que ótimo. Outro cerimonial aqui da Gabriela Andrade. Também coloco a data. Gente, a data no nome dos noivos é imprescindível. Depois você tá conversando com o noivo que já casou, né? Eu falo noivo toda hora, gente, porque o vestido de branco é a mais antiga, né? Mas de forma geral, cliente que tem uma data específica. Depois daquela data ele não é mais nada seu. Então, você já elimina, né? O cliente fala, vou olhar com o meu noivo, eu te retorno depois. Ótimo, então vamos lá. Deve ser a Clésia, né, que tá aí. Eu tenho uma mensagenzinha do meu fluxo de cadência que é basicamente isso. Eu mando um emoji pra ela e falo assim, ei, tudo bem? Aí, já teve um tempo de olhar, você tá com seu noivo? Aí ela vai tecer alguma conversa. E você tenta dessa conversa tirar uma data. Esse é o objetivo. Então ela falou que ia olhar com o noivo, você vai deixar, ok, beleza, você espera 2 dias, você aborda, e aí, teve um tempinho? Não tive que olhar, então uma correria, isso aqui, isso aqui. Não, só pra me organizar melhor, né, pra também não ficar te incomodando, aí você mostra que você não quer incomodá-la, e a pessoa não vai ser grossa com você, pelo menos você já se resguarda disso. Não quero te incomodar. Então, você pode me falar mais ou menos uma data que eu posso entrar em contato com você novamente, mas não deixa solto, entendeu? Quando der, quando for, ela vai conversar com o noivo dela, tá?
Agora vamos lá falar de um tema que veio aqui atrás. Eu não sei ainda se eles estão aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Oli.fr. Eu não sei de que seria essa empresa. Mas o que fazer com os inadimplentes? Gente, vamos lá. O que fazer com os inadimplentes? Não tem uma regra geral, você vai ter que estudar com cada cliente seu, né? A gente tem o famoso 30/70, que é muito comum no mercado de eventos, que é acerta 30%, 70% no mês do evento. Aí o evento foi adiado, o que acontece? Essa parcela 70% vai lá pro mês adiado. Só que o seu aluguel chegou, sua luz chegou, você, né, como tem que tirar seu prolabore, independente se você tira isso formalmente ou não, é o seu salário, você vive daquilo, tem sua casa, enfim. E aí as pessoas no primeiro contrato que isso aconteceu, no segundo contrato, elas foram deixando. De repente elas se viram numa situação difícil realmente. Então qual que é o meu conselho, né? Negociar. Aí vai depender de quem tá do outro lado. Se você tá conversando com uma pessoa que é concursada ou que tem um emprego mais estável, é mais provável que ela aceite essas condições de ir te pagando aos poucos. Então, em vez de dar os 70%, se ela adiou para outubro, novembro, você combinar com ela de dar 10% cada mês e, sei lá, 40%, 50% no mês de outubro, entendeu? Você vai falar isso com ela, né? Você vai descrever. E aí é importante, gente, ao mesmo tempo, você tem que criar empatia nesse cliente seu, né? Que ele já é seu cliente, ele tem que ter interesse também que você esteja saudável financeiramente, emocionalmente, enfim, porque é muito importante você gerar isso. Ao mesmo tempo, você tem que ter um cuidado para ele não achar que você está quebrando ao fazer isso, né? Você tem que mostrar para ele, olha, fulano, a gente participou, né? A gente fez esse acordo lá atrás, né? Eu entendo que existe uma insegurança muito grande da sua parte, eu queria entender um pouco mais. Aí você vai entender se o cara tá correndo risco de perder o emprego, se ele tá correndo risco, inclusive, de cancelar o evento, até pra você se precaver. Sabe o que acontece com a gente? A gente fica com tanto medo que a gente prefere nem entrar em contato com o cliente. A gente fala assim, melhor deixar quieto e eu vou trabalhando com cada cliente que aparecer, tá? São várias estratégias que você pode ter. Mas eu acho que se ele tá indo de frente, você tem que tentar entender o cliente, negociar, para que ele pague menos, as parcelas menores, né, até o evento. Se esse evento foi adiado, ele pagar aí em suaves prestações. Isso pode ser, inclusive, saudável para ele, né, para ele não perder o evento realmente, não perder o controle, enfim. Eu acho que isso vai ser uma negociação com cada um, tá? O que eu tenho falado muito aqui, e na Vestida de Branco, tenham empatia com os fornecedores. Eles têm empresas, as empresas deles foram pegas de surpresa, surreal alguém falar que você tinha que ter um fluxo de caixa para aguentar uma situação dessa, porque nenhum de nós que estamos aqui nessa live agora passamos por situação parecida anteriormente, né? Então, é muito preciso você mais do que nunca, por isso que é tão importante no mercado de evento a gente sempre vincular a empatia, não só de quando a gente fecha o contrato, ter empatia ao longo de toda a jornada, né? Então, eu acho que é isso, conversar com o cliente e tentar ver um caminho saudável para vocês. Outras dicas, reduzir custo. Eu sempre tô falando aqui nas lives, me perguntam muito sobre preciso de ter um escritório? Aí a minha pergunta volta para vocês. Preciso de ter um escritório? Depende, seu custo é baixo, você tem que ter um estoque, por exemplo, decorador tem que ter um acervo, aí realmente precisa de ter um escritório. Mas será que um fotógrafo não poderia ter um escritório mais modesto em casa, talvez ir para um cowork para atender o cliente, um assessor, coral, enfim, tem vários segmentos que poderiam fazer isso. E eu acho que o pulo do gato agora. É a hora de vocês fazerem essa escolha. Na verdade, já passou da hora, que nós já estamos há 45 dias nessa situação. Então, eu super recomendo você olhar para os seus custos, principalmente os fixos, né, que é aquele que vem todo mês, olhar para aquilo e pensar, isso pode ser substituído, né? Isso deve ser substituído. Pelo menos pelos próximos 6 meses, pelos próximos 12 meses, né? Então a gente às vezes fica muito